Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Estou feliz e agradecido a Deus pelo privilégio de poder estar com vocês. É minha primeira vez aqui no Liderar Nordeste, mas sempre ouvindo e vendo a relevância que esse evento está assumindo no Brasil. E seja Deus louvado pela vida daqueles cujos corações foram inclinados para que acontecesse o que está acontecendo através do Liderar Nordeste. Minha gratidão ao pastor César. Obrigado pelo carinho, amigo. Deus te abençoe. Conheci há um tempo atrás ali em Campina Grande. Desde então, passamos a nutrir um respeito em ambas as partes. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu estou cercado de amigos aqui, pessoas que eu tenho um carinho muito especial. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Pastor Ricardo, pastor Luaran, pastor Bruno Rodrigues, que é um amigo de muitos anos. Congregamos juntos lá no Rio Grande do Norte, em Macau. Eu moro em Brasília há 23 anos, mas eu sou do Rio Grande do Norte, de João Câmara. E eu conheço o Bruno desde a adolescência dele. Isso não quer dizer que eu sou bem mais velho do que ele, não. Só diferença de alguns anos. E eu louvo a Deus pela vida dele. Viemos da mesma escola, tivemos o mesmo professor, saudoso pastor Francisco Raimundo. E vendo Deus usar ele aqui ontem como Deus usou, isso me alegra muito. A propósito, eu vou pedir ao pastor César que da próxima vez, não me coloca por último não. Ô, situação complicada. Pastor Daniel deu uma aula aqui pela manhã aqui, nós ficamos nutridos. O pastor Edivaldo solta esse míssil aqui. Eu, como pregador, já estava com vontade de ir embora. Agora imagina vocês. Eu estava pensando numa palavra de Salomão. Depois de tudo isso, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Brincadeira, viu? Faça isso mais não, pastor. Tenha misericórdia de mim. Pastor Telmi, Deus abençoe meu amigo, sua vida de forma especial. Pastor Fred, um amigo ali de Natal, Rio Grande do Norte. Demais pastores, obreiros, meu carinho e respeito por todos vocês. Fiquem de pé, por gentileza. Abram suas Bíblias nos Antigos Testamentos, livro dos Salmos. Salmo 139. Versos 23 e 24. Olhe para mim, por favor. Enquanto você está procurando, deixa eu apresentar para vocês os meus mais novos livros, os 2 últimos livros que eu lancei. Um eu lancei em novembro do ano passado, e o outro eu estou lançando, acho que no Brasil é a primeira igreja. Eu digo isso porque quando ele chegou para mim, chegou num dia, eu tive que viajar no outro dia para fora do Brasil, então eu não consegui nem lançá-lo aqui no Brasil, e estou tendo o privilégio de trazê-lo aqui para o liderar. Deixa eu falar primeiro sobre esse aqui. Tem mais de 20 anos que eu prego muito sobre o Salmo 23. Salmo 23, para alguns teólogos, é a pérola dentre todos os salmos. Os judeus, os rabinos, dizem que o Salmo 23 é o maior poema do Sefer Tehilim, ou do livro dos louvores. E eu resolvi pegar tudo que eu juntei no que diz respeito a conhecimento, agregando a outras pesquisas, e coloquei nesse livro com mais de 100 páginas. Não temerei mal algum, lições inspiradoras do Salmo 23. Se você quiser conhecer melhor este salmo, pastor, mas o Salmo 23 é muito conhecido. Uma vez eu fui pregar em Sobral e eu falei 3 dias sobre o Salmo 23. Aí quando eu terminei de falar, chegou um irmão
para mim e disse: pastor, não tinha outro salmo para o senhor falar não? Eu falei: tinha mais 149. Aí ele falou: por que o senhor falou o Salmo 23? 3 dias aqui? Eu falei: o senhor aprendeu o Salmo 23? Ele falou: já conheço todo. Eu falei: cita o Salmo 23 para mim. Aí ele começou a citar empolgado, tropegou nas linhas e nas entrelinhas, já começou fazendo a citação errada, né? Aquela viciada que nós temos. E nos últimos versos, ele já meio que titubeando, eu falei: eu vou falar com o pastor Guilherme, para eu voltar aqui e falar mais 3 dias, porque você não aprendeu ainda o Salmo 23. Então você acha que é idiotice achar que conhece tudo. Quem acha que sabe tudo não sabe nada. Então, quando eu escrevi esse livro, eu pensei em 2 tipos de pessoas: evangélicas e não evangélicas. Eu já recebi, por bondade de Deus, lá no direct do meu Instagram, depoimentos de pessoas que foram muito abençoadas, porque ele, além de ser um estudo, ele é um devocional. Então eu pensei nisso aí, um estudo em forma de devocional, para você abençoar muitas outras vidas. Você vê que é um material muito bem feito, a diagramação muito bem feita, apenas R$40, você vai adquirir no final, débito, crédito ou Pix. Agora escute aqui, esse aqui, ele chegou para mim esse mês, eu lancei ele esse mês, como eu disse para vocês. Tem mais de 25 anos pregando, por bondade de Deus, alguns lugares me convidaram para dar aula de homilética. Ou seja, como você preparar um sermão, essa coisa um tanto acadêmica que você conhece. Eu resolvi escrever alguma coisa para pregadores, mas eu deixei de lado a academicidade, essas técnicas, esses critérios de como preparar um sermão, até porque, depois do Google e agora do ChatGPT, meu irmão, o que tem de teólogo de gaveta, você não tem ideia. O cara vai lá no ChatGPT e prepara o que ele quer, entre aspas, né? O que é que eu fiz? Eu resolvi escrever esse livro aqui, O Arauto, Manual para o Pregador. É um livro para quem gosta de estudar, ficou com quase 300 páginas. E o que é que eu abordo aqui? Eu escolhi 50 adjetivos pertinentes a um pregador. Eu começo falando sobre humildade, vou até a autenticidade. Eu falo sobre comunicabilidade, aplicabilidade, veracidade, verbosidade, sinceridade, responsabilidade. Na verdade, o que eu vou tratar aqui é sobre aspectos comportamentais de um pregador no púlpito. Porque o maior problema hoje é as crises que estamos enfrentando nos púlpitos. O pastor Edivaldo falou muito sobre isso aqui, citando até coisas que parece que ele tinha lido o meu livro. Obviamente que o conteúdo do meu livro não vai se equiparar com o conteúdo que ele tem, mas parece até que ele tinha lido o meu livro. Então eu trato sobre isso aqui. Quando eu falo sobre sinceridade aqui, eu vou falar sobre um pregador que se comporta de forma não sincera e um pregador sincero. Então, no final, se você quiser adquirir, você vai ter o privilégio de ajudar o meu ministério e ser abençoado também. Só que tem um detalhe nesse livro aqui. Na última página, obviamente que está na parte interna, que eu também não sou bobo. Eu coloquei aqui um QR Code. Você vai apontar o seu celular para esse QR Code aqui e você vai baixar outro livro que eu escrevi para quem adquirir esse. Qual que é o outro livro? 50 sermões para o arauto. É um e-book com 50 sermões para quem adquirir esse livro aqui, para você pregar, ensinar, dar aula. Pastor, eu não gostei do tema. Pode mudar, faça do jeito que você quiser, porque vai ser seu, tá bom? Esse aqui custa 60, na verdade você adquire um e leva 2. Passa lá no final, débito, crédito, Pix, vale refeição, vale transporte, o que você, da forma que você quiser. Passa lá no final, eu estarei lá, porque na parte da tarde eu já tenho que me retirar e ir para o aeroporto, porque eu tenho um compromisso em Brasília hoje e amanhã. Então passa lá e abençoa meu ministério. Quem encontrou Salmo 139, verso 23 e 24, diga amém. Amém. Leia comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Repete comigo. Sonda-me, prova-me, guia-me. Vamos de novo. Sonda-me, prova-me, guia-me. Sente-se, por gentileza.
Empreste-me os seus ouvidos, me dê sua atenção por alguns instantes. Prometo-lhes que não irei cansá-los, mas eu preciso transmitir aquilo que está no meu coração. Quando eu tive o entendimento da proposta que vocês iriam seguir neste liderar, baseados no Salmo 139, versos 23 e 24, eu fiquei pensando em algo que pudesse falar com vocês. Como costumamos dizer, pastor Adriel, lá na minha terra, eu fiquei matutando em algo que pudesse comunicar com vocês nesta manhã de liderar Nordeste. Conscientes de que o Salmo 139, isso já foi dito aqui por todos os pregadores que passaram por aqui, de que ele é um salmo davídico, significa dizer que ele é de autoria de Davi. Eu fiquei pensando na forma, ou nas mais diversas formas, como Deus instrumentalizou a vida de Davi. Davi, ele foi usado por Deus com dois instrumentos, basicamente com dois instrumentos, com a espada e com o pincel. Com a espada, Davi deu livramentos à casa de Israel e glorificou a Deus como um guerreiro, diga-se de passagem, um dos melhores registrados na Bíblia Sagrada. E com o pincel, Davi, diante do tinteiro, escreveu poemas extraordinários que glorificaram a Deus. Você sabe que um salmo nada mais é do que uma oração transformada em música ou transformada em cânticos. Cada um salmo, ele possui uma peculiaridade que o torna diferente dos demais. Não quero dizer que ele é maior, não, porque todos são canônicos e têm o seu valor espiritual equivalente. Mas você vai perceber que cada salmo possui a sua peculiaridade. Detalhe: se estamos falando de Davi, você vai observar um negócio interessante. Davi, quando estava sendo perseguido, ele escreveu os chamados salmos imprecatórios. Você se lembra de Davi dizendo: Senhor, dá um murro no queixo do meu inimigo e quebra o pescoço deles. Quando Davi estava aflito ou angustiado, ele escreveu os chamados salmos de penitência. Quando Davi estava viajando de um lado para o outro, ele escreveu os chamados salmos de romagem. Alguém não gosta muito dessa expressão, mas na verdade é o mesmo que salmo de peregrinação. Quando Davi estava alegre, ele escreveu os chamados salmos de celebração. Ou seja, todos os salmos, independente do salmista que o escreveu, ele partiu de uma situação, de uma circunstância, de um momento que ele viveu. Eu ouso dizer que cada salmo apresenta uma teologia. Por exemplo, o Salmo 1, eu tenho nele a teologia da conduta, ou da boa conduta. Você vai ver o salmista dizendo que é bem-aventurado o varão que não anda, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, e por aí ele vai. Quando você chega no Salmo 40, por exemplo, para mim ali está a teologia da espera. Eu esperei com paciência no Senhor. O Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Quando você chega no Salmo 121, por exemplo, eu vejo ali a teologia da proteção. O guarda de Israel não dorme nem tosqueneja, não dormitará aquele
que te guarda. Quando eu chego no Salmo 23, por exemplo, para mim está ali a teologia do intimismo, da intimidade. Mais na frente eu vou falar sobre isso. Quando você chega no Salmo 150, para mim está ali a teologia da adoração. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O Salmo 100 para mim é a teologia do culto. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, e por aí vai. E o Salmo 139, pastor, eu estava olhando o Salmo 139 com, digamos assim, com dedicação, com devoção, e eu percebi que o Salmo 139 é a teologia sistemática de todos os salmos. Por quê? Você vai encontrar nele os 3 atributos pertencentes a Deus que você não vai ver em mais ninguém. No verso 2 você vai ver a onisciência. No verso 4 você vai ver a onipresença. No verso 8 a onipresença. E no verso 14 você vai ver a onipotência. O Deus que sabe de tudo, o Deus que está em todos os lugares, e o Deus que cria tudo através do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse salmo ele é tido pelos conhecedores da Bíblia como a pérola dentre os chamados salmos de celebração e penitência. Quando você chega nos últimos versos, que são exatamente eles, os escolhidos para serem trabalhados neste liderar, você vai ver Davi nesses 2 versos falando sobre 3 coisas. Primeiro ele disse: sonda-me. Segundo ele disse: prova-me. Terceiro ele disse: guia-me. Vocês estão pensando aqui a ideia de um coração liderado por Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa: o seu coração, o meu coração, ele será liderado ou de forma direta ou indireta, ou de forma consciente ou de forma inconsciente, por alguma coisa: sentimentos, cultura, razão, conceito, preconceitos ou outras coisas mais irão liderar o seu coração. Mas a proposta para este liderar aqui é que o seu coração e o meu seja regido, controlado, dominado, liderado, não manipulado, porque Deus não manipula ninguém, mas que ele seja reinado. Eu gosto muito da frase de um poeta potiguar chamado Chagas Sobrinho. Ele disse que o meu coração seja toca do leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro da fala de Spurgeon, quando ele disse: o coração do homem é uma eterna fábrica de ídolos, que alguém colocará nele outra coisa que não seja o Senhor, e isso lhe trará sérios prejuízos. A W. Tozer disse que Deus julgará o homem não pelos seus aspectos exteriores, mas por aquilo que ele é no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A palavra coração aparece na Bíblia mais de 900 vezes. No Antigo Testamento, no chamado hebraico, que aparece lá, é uma palavrinha que pode ser pronunciada de 2 formas. A escrita dela é leb, mas ela pode ser pronunciada como leve, ou uma pequena variante de lebab, que quer dizer alguém segundo o coração de Deus. E ele diz que o coração do homem aqui, ele é sede das emoções, sede das decisões e sede
do intelecto. Já foi citado aqui pela manhã, pelo pastor Edivaldo, quando Samuel chega em Belém de Efrata, na casa de Jessé o belemita, para escolher o novo rei de Israel. E fizeram lá uma Belém Fashion Week, um desfile daqueles moços lá, expressando a beleza, expressando valores exteriores, expressando lá o estereótipo de todos eles. Samuel impressionou-se, como bem disse o pastor Edivaldo, mas Deus disse: Samuel, tu é profeta, mas tu é homem. Tu é profeta, mas tu é limitado. Tu é profeta, mas tu não tem a capacidade de fazer o que eu faço. Tu vê a casca, tu vê o que está por fora, tu vê o estereótipo, mas eu sou Deus. E eu sondo, perscruto, esquadrinho, examino e enxergo o coração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. No Novo Testamento, a palavra coração, ela aparece como cardia, que nós chamamos depois, o que derivou, deu significado a cardíaco. Cardia ali é o homem interior. Então, quando o salmista Davi está dizendo aqui: Senhor, tu sondas, tu prova e tu guias o meu coração, para que eu seja alguém cujo coração é liderado pelo Senhor. Agora eu queria chamar a sua atenção para um detalhe interessante. Quando Davi começa no verso 23 dizendo: sondas e me conheces, você vai perceber que Davi na verdade está falando aqui de uma intimidade entre ele e Deus. Não é uma intimidade passiva só de um lado, mas é uma intimidade participativa. É Deus que quer conhecer e é Davi que quer se deixar conhecer. É Deus que está batendo na porta do coração de Davi e está dizendo: eu quero entrar para sondar, esquadrinhar. Mas é um Davi que está dizendo: entra, sonda, esquadrinha e me conheces. Nós estamos enfrentando tempos difíceis, e tempos difíceis, eles revelarão homens fortes. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de uma desvalorização daquilo que merece valor e de uma supervalorização de coisas fúteis. Por exemplo, estão valorizando muito mais hoje a aparência de alguém do que o grau de relacionamento de alguém com Deus, ou seja, do intimismo de alguém com Deus. Só que a palavra é: quem vai sobreviver, quem vai resistir, acredite, não é quem possui títulos, não é quem possui credenciais, não é quem possui estereótipo, porque disso aí nós estamos cheios. Mas quem vai resistir e fazer a diferença é quem anda com Deus, é quem tem relacionamento com Deus, é quem vive um grau de intimidade com Deus. A tua intimidade com Deus, ela dirá para onde você está indo e onde você vai chegar. Olhe para cá para dizer uma coisa para você. Davi teve muitos defeitos. Defeitos que, se você for enumerá-los aqui, faltar-nos-ia tempo para dizermos quantos defeitos Davi apresenta. Mas Davi teve um segredo, e é esse segredo que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16 e verso 1. Você vê quando Deus chama Samuel e diz: enche o teu vaso de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os filhos de Jessé eu já me provi, eu já escolhi, eu já sei quem é aquele que será o novo príncipe de Israel. Mas o que é que Davi tem que faz ele ser o homem segundo o coração de Deus? Eu queria que você entendesse uma coisa: ser um homem segundo o coração de Deus não tem nada a ver com perfeição, não tem nada a ver com ser intocável, não tem nada a ver com não ter nenhum defeito. Ser um homem segundo o coração de Deus tem a ver, sabe com o quê? Relacionamento com
Deus, intimidade com Deus. Você já leu o Salmo 51? David Wilkerson disse muito bem quando disse que o Salmo 51 é o clamor de um desviado, pois no Salmo 51 Davi está dizendo como foi formado, o que ele se tornou, por onde ele passou, mas Davi vai mostrar a sua volta, o seu resgate, o que ele priorizava. Você vai ver nos versos 10, 11 e 12, parece que eu vejo um gap, um espaço ali de um verso para o outro, e parece que eu vejo Davi dizendo: Senhor, tu me destes fama, tu me destes glória humana, tu me destes, Senhor, títulos humanos, eu fui chamado de a lâmpada de Israel, eu matei ursos, eu matei leões, eu matei gigante, eu fui o maior guerreiro de Israel, eu abro mão da prata, eu abro mão do ouro, eu abro mão da fama, eu abro mão dos títulos, mas tem duas coisas que eu não vendo, eu não empresto, eu não troco, eu não negocio. O que, Davi? Não retires de mim o teu Santo Espírito e nem me lances fora da tua presença. É isso que faz de Davi alguém cujo coração é liderado por Deus, por causa dessa intimidade que ele preza, por causa dessa intimidade que ele prima, que ele prioriza. Se nós nos importássemos mais com o nosso intimismo com Deus do que com os conceitos que nós temos acerca de alguém. Se nós procurássemos mais nos relacionarmos com Deus e deixássemos de lado o ponto de vista, o entendimento que nós prospectamos sobre a vida de alguém. Se nós olhássemos mais como eu estou vivendo e andando com Deus, ao invés de nos preocuparmos com a vida do próximo. Eu disse que eu iria falar, ou pelo menos citar, o Salmo 23. O Salmo 23 para mim é a maior expressão de intimismo que alguém viveu com Deus. Salmo 23 está dividido em 3 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o 2, a segunda do 3 ao 4, a terceira do 5 ao 6. Na primeira parte, Davi apresenta a Deus como pastor. Pastor, supremo pastor, grande pastor, excelso pastor, maravilhoso pastor, pastor dos pastores, pastor por excelência, pastor da alma, pastor da vida, pastor que cuida, pastor espiritual. Na segunda parte, Davi apresenta Deus como guia, orientador, norteador, o que leva, o que traz, o que faz subir, o que faz descer. Na terceira parte, Davi apresenta a Deus como cicerone, aquele que tem uma casa que quer receber alguém. Onde é que está a intimidade aqui, pastor Adriano? Quando Davi apresenta a Deus como pastor, Davi diz: eu serei a ovelha que vai ser pastoreada, cuidada, assistida por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem pastor, tem que ter ovelha. Eu quero ser a ovelha que ele vai cuidar. Isso é relacionamento. O que Deus quer com você não é formalismo. Formalismo você tem na empresa onde você trabalha. Formalismo e critérios você tem lá no ambiente público. Você com Deus é intimismo, é intimidade, é relacionamento. É você e Deus andando juntos. É isso que faz um coração ser liderado por ele. Vocês se lembram quando Jesus ensinou sobre a chamada oração dominical? Mateus capítulo 6, do verso 6 em diante. Na verdade, o que você vai ver no capítulo 6 ali são os chamados atos de justiça ou práticas de piedade exercido pelos judeus, que eram eles: dar esmolas, orar e jejuar. Observe que Jesus vai combater veementemente aqui nesse texto a prática da hipocrisia.
Ai daqueles que vão para as praças e levantam as suas mãos e fazem orações longas a fim de serem reconhecidos. Jesus não está pregando contra alguém que vai para uma praça fazer uma oração. Jesus está falando de alguém que vai para uma praça fazer uma oração, mas está com um celular fazendo uma live, uma selfie, para mostrar para todo mundo que ele é piedosozinho, que ele é crente e ele precisa ser visto. Jesus não está falando contra você ir no monte e fazer uma oração. Não, nada disso. Agora, o problema do monte é quando alguém diz assim: sobe no monte que tu vai mudar de vida, sobe no monte que tua história. Aí eu já coloco uma vírgula nesse negócio aí, pastor Edivaldo, porque a partir do momento que eu precisar subir no monte para mudar de vida, eu não entendi nada de evangelho. A minha vida tem que ser mudada a partir da Bíblia Sagrada e do evangelho. Agora Jesus está dizendo: suba no monte e ore, mas não fique fazendo um videozinho para mostrar que você está no monte orando e glorificando a Deus. A questão aqui não é você fazer, é para quê? A motivação com a qual você está fazendo. Observe que Jesus vai falar aqui sobre o secreto, ele frisa muito bem isso. Martin Lloyd Jones, falando sobre o secreto de Deus, ele disse que o secreto de Deus pode ser em qualquer lugar, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer momento. O secreto de Deus pode ser na igreja, o secreto de Deus pode ser no carro, o secreto de Deus pode ser no trabalho, o secreto de Deus pode ser na faculdade, o secreto de Deus pode ser em qualquer lugar, contanto que ninguém esteja vendo. Você não precisa mostrar nada para ninguém, você não precisa dizer nada para ninguém, você não precisa expressar nada para ninguém. Não, pastor, eu já vi gente pegar o microfone e dizer: eu vou pregar aqui, mas a noite passada eu orei 4 horas de joelho, jejumei 8 dias, o galardão já recebeu aqui. Você não precisa falar, você abre a boca e o Espírito Santo vai falar por você, vai demonstrar o que está na sua vida, sem você precisar falar nada. Que os outros te louvem. Aí quando Jesus vai ensinar sobre a oração, preste atenção, ele diz: quando orarem, orem assim. Ele não está dizendo repitam isso, orem assim. É uma oração modelo. Ele começa usando uma palavra aqui que expressa muito bem intimidade entre o homem e Deus, que até então ninguém ousava falar. O que? A expressão aqui é pai. Mas pai aqui vem de Abba, e Abba aqui quer dizer paizinho, é intimidade, é relacionamento. No Antigo Testamento você vai ver os homens falando com Deus como Criador, inacessível, glorioso, eterno, tremendo. É um Deus distante, equidistante. Jesus está dizendo aqui não. Jesus está dizendo aqui, na nova proposta, na nova aliança, é papaizinho. É você andando com Ele, é Ele andando com você, é você sentindo a presença dEle, é Ele guiando você. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus, que não exista e que não haja regrinhas nem critérios entre você e Deus. É pai e filho. É filho e pai. Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Quem aqui é pai? Levanta a mão e, pelo amor de Deus, quem é pai? Aqui, ó. Se não for, receba essa unção na sua vida, em nome de Jesus. Lá na minha casa eu tenho 2 filhos. A Giovana com 21 anos e o Guilherme com 19. Quando eu estou viajando todos os dias, a Giovana e o Guilherme ligam para mim. A Giovana bem mais, as meninas são mais apegadas aos pais, para fazer chamada de vídeo, para perguntar como é que eu estou e para dizer que me ama. O Guilherme tem 1,87 m, calça 43. Graças a Deus não está estragando mais meus tênis e nem meus sapatos. Agora é só a roupa que gosta, toma conta. Lá na sua casa eu sei que não é assim, é só na minha. E o Guilherme, de vez em quando, aquele marmanjo grandão, ele chega para mim, me abraça, beija no meu pescoço. Chega da casa aquele arrepio estranho, né? E ele me abraça e diz sempre para mim: papai, eu te amo. Sabe por quê? O Guilherme vai ficar com 50 anos e eu lá com os meus 80, 90, sei lá.
Mas nunca existirá distanciamento entre a minha vida e a vida do Guilherme, nem a minha vida e a vida da Giovana, porque isso é uma construção de relacionamento, de intimismo. É disso que nós estamos precisando. Quando você for falar com aquele que chamou você para guiar o seu coração, não crie distância, não crie regrinhas. Ele é Pai, isso é intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que é que Davi diz no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor, Adonai Roi Loersá. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ei, a questão que não é material, não, preste atenção numa coisa: toda intimidade baseada em interesse é prostituição. A gente lê diferente. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não foi isso que Davi disse. Davi disse: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará, ou não sentirei falta de nada. É diferente. Sabe o que é que Davi está dizendo? Pode até faltar, Ele completa. Pode até faltar, Ele supre. Pode até faltar, Ele completa o que me falta. Acredite, nós estamos precisando de uma geração cujos corações sejam liderados por Deus, baseados em uma intimidade com Ele. Sonda-me e me Davi está dizendo: entra, como já foi dito aqui, cavuca. Alguém chama o Salmo 139 e vê Deus aqui como caçador, ou grande caçador de corações. Entra no meu coração, esquadrinha e me conhece. Não existe intimismo, relacionamento ou intimidade sem proximidade, sem conhecimento. Você não é íntimo de uma pessoa que você nunca viu. Você não é íntimo de uma pessoa que você não conhece. Você não é íntimo de uma pessoa que você não se aproximou. Você é íntimo de alguém que você conhece. Deus está dizendo: eu quero conhecer você. Pastor, mas Deus já me conhece. Você está entendendo o sentido que eu estou aplicando aqui? Eu preciso abrir o meu coração para Ele dizer: entra, Senhor, esquadrinha, Senhor, aleluia, perscruta, Senhor, porque eu quero me tornar íntimo do Senhor, porque corações liderados são corações íntimos de Deus. Na primeira parte você vai ver quando ele apresenta Deus como pastor, ele retratando aqui intimismo. Na segunda parte, ele vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça, refrigera a minha alma por amor do teu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi não vai dizer aqui: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sou grande, tremendo, forte, matei leão, matei gigante, sou a lâmpada de Israel. Não, porque tu estás comigo. Isso fala de relacionamento. É Deus andando com Davi, é Deus se relacionando com Davi, é Deus guiando o coração de Davi, é o coração de Davi sendo liderado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você fizer um apanhado na Bíblia, você vai descobrir um negócio. Há diferentes termos usados para coração: coração caído, corrompido, coração arrependido, coração transformado e coração cheio. Coração cheio aqui é coração que Deus domina. Eu vi certa vez alguém dizer: nós bem que deveríamos termos dois corações, um para Deus dominar e outro para fazer o que a gente quer. Aí já começa com a deformidade. É híbrido, e o híbrido ainda não aprovou 100%. não, nós só vamos ver quando as baterias começarem a dar problema. Então o híbrido não aprovou 100%. Esse negócio de ser humano híbrido, vida espiritual híbrida, não dá. Ou você é 100% dele, ou você é morada só dele, ou você é cheio só dele, ou ele não quer dividir você com ninguém. Você sabe qual foi o grande problema de Israel no primeiro livro dos Reis, capítulo 17? É que eles estavam prestando dois cultos: Iavéísmo e Baalismo. Ora eles cultuavam a Iavé, a Deus, ora eles cultuavam a Baal.
cocheando entre dois pensamentos. Foi quando Deus se colocou de pé no seu trono e disse: eu vou resolver esse problema, porque eu não chamei esse povo aqui para estar dividido, cocheando entre dois pensamentos. Eu chamei-os para que eles sejam exclusivamente meu, propriedade exclusiva minha. Deus comprou você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você é dele duas vezes. Você é dele porque ele te criou, e você é dele porque ele te adotou, e você é dele porque um dia ele criou você, mas você se perdeu, mas ele foi lá no mercado do pecado, mandou comprar você com preço de sangue, e tomou você dizendo: agora tu é meu duas vezes, uma porque eu te criei e outra porque eu te comprei. Ei, Deus não aceita menos com você ou de você do que uma vida de relacionamento e de intimidade. Estamos preocupados com muitas coisas. Deveríamos nos preocuparmos com o nosso intimismo com Deus, com a nossa relação com Deus. Como é que nós estamos nos relacionando com Ele? Acredite, quem vai sobreviver às intempéries da vida aí é quem se relaciona bem com Deus e quem é íntimo de Deus. Você já leu a história dos grandes avivalistas? Século XVIII, Spurgeon, Tabernáculo Metropolitan, príncipe dos pregadores. Aquele homem chegou certa vez para testar a acústica de uma igreja ou de um anfiteatro onde ele iria pregar, e tinha 5 homens no andaime cuidando da acústica. As únicas coisas que Spurgeon fez foi bater palma para ver se estava reverberando. A segunda coisa, ele citou João 1:29, dizendo: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Spurgeon vai saindo, aqueles 5 homens desceram do andaime, se ajoelharam diante de Spurgeon e disseram: por favor, pastor, nos deu Jesus, que quando o Senhor falou dele, encheu toda esta casa. Os testemunhos contam que uma vez Spurgeon ficou cerca de 30 minutos sem ninguém enxergar ele. Sabe por quê? Porque um clarão tomou conta do altar em que ele estava. Ah, pastor, mas o senhor está falando de Spurgeon, um homem quase perfeito. Não, ele tinha 2 problemas: depressão e gota. Um dia ele estava tão depressivo que ele não quis pregar pela manhã e saiu zanzando por Londres. Parou numa igreja metodista e entrou lá para assistir uma pregação. Sentou-se lá no último banco. Naquele dia o pregador, sem saber, pregou um sermão de Spurgeon. Quando ele viu Spurgeon, ficou todo sem jeito. Spurgeon se aproximou dele e disse: e Deus me mandou aqui hoje para instrumentalizar a sua vida, usando algo que eu escrevi, que não, para mim não servia mais para mim, mas foi um instrumento para falar comigo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não é sobre perfeição, não é sobre não falhar, não é sobre não ter erros, é sobre ter intimidade com Ele. Corações que Deus vai liderar é corações que se relacionam com Ele. Século 17, Jonatas Edwards pregou o célebre sermão: pecadores nas mãos de um Deus irado. Você sabe como é que ele pregou aquele sermão? Ele tinha um grau de miopia muito forte. Ele segura uma lamparina com a mão direita e o sermonário com a mão esquerda, para enxergar o que ele tinha escrito. Mas tinha algo tão forte de Deus na vida daquele homem, que na medida que ele ia falando, as pessoas seguravam nas pilastras do templo, sentindo o fogo do inferno nos seus pés. Aquele moço chegou certa vez numa sapataria onde ele trabalhava. Ninguém conseguiu mais trabalhar, porque por onde ele ia passando, a glória de Deus tomava o ambiente. Ele foi pregar numa praça pública. Uma mulher começou a fazer chacota do que ele falava. Ele parou de pregar. Ele não foi cancelar a mulher: vou cancelar você nas minhas redes sociais, vou fazer um tuitaço, vou fazer um panelaço, porque hoje esse besterol, e tem um monte de crente entrando nisso aí. Vamos cancelar, vamos fazer um tuitaço, vamos fazer um panelaço. Quando Pedro foi preso, depois de Tiago ser decapitado, lá em Atos 12, não teve panelaço nem tuitaço. Sabe por quê? A Bíblia diz que Roma tinha Herodes Agripa I, tirano tinha espada, tinha guarda pretoriana, tinha infantaria, tinha escudo e dinheiro e tirania, tinha oração, tinha o quê? A igreja tinha o quê? Tinha oração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu lá e tocou em Pedro. Thomas Watson
Tarso disse que o anjo só desceu para tocar em Pedro porque a oração da igreja subiu e tocou no anjo. Nós estamos precisando de uma igreja que tem intimidade com Deus. É uma brigaiada nojenta na internet. Tá dando asco, ânsia de vômito. É uma necessidade de aparecer. É uma luta. Tem gente vendendo, estou falando de gente da igreja, vendendo a alma para o diabo atrás de seguidores. 5 milhões de seguidores. Tudo chinês, árabe e persa. É uma luta, sabe para quê? Para mostrar que tem relevância. E eu vou dizer uma coisa aqui para os senhores. Sabe qual é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje? Não estão mais convidando pregadores pelo conteúdo, pela família e pela estrutura. É por causa dos seguidores. Sabe como é que estão fazendo agora? O cara faz um estardalhaço, faz um barulho, o nome dele apareceu na internet, chama. Antigamente não, liga para o pastor, pergunta quantos anos é casado com a mesma mulher, vê qual que é a estrutura familiar dele. Hoje ninguém quer saber mais disso não. Estão querendo saber de estardalhaço. Vão pagar um preço caro por causa desse desejo ávido de aparecer. Eu tenho uma receita para quem quer 50 mil seguidores em 1 minuto de graça. Cutuca uma caixa de abelha africana, que elas vão correr atrás de você e enquanto não tiverem um contato com você, não irão sossegar. Nós precisamos entender o que é que Deus está querendo para este tempo e para esta geração, irmãos. Para nós, quando aquela mulher fez chacota de Jonatas Eduardo, ele não foi retrucar, se vingar, ele só parou de pregar e olhou nos olhos dela. A mulher baixou a cabeça e saiu. Minutos depois, ela voltou, ajoelhou-se diante do pregador Jonatas Eduardo e disse: sabe o que? Por favor, pastor, me dê o Jesus que eu vi dentro dos seus olhos quando o Senhor olhou para mim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Alguém tem que olhar para você e ver o reflexo de Cristo. Ele não disse: vós sois sal da igreja, nem luz da igreja. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Alguém precisa ver Deus na nossa vida, e isso só vai acontecer quando existir intimidade. Fala comigo: sonda-me e me conhece. Diga comigo: isso é intimidade. Diga: um coração liderado por Deus é um coração íntimo de Deus. Vire-se para quem está do seu lado e pergunte: como é que está o seu grau de relacionamento com Deus? Segundo lugar, escute isso aqui. A segunda expressão usada por Davi aqui é: prova-me. Fala comigo: prova-me. Existem duas palavras que dão sentido à expressão provar aqui: o processo do acrisolamento ou o processo da forejar. Se você ler o Salmo 66, versos 10, 11 e 12, o salmista diz: Senhor, tu me provastes, acrisolaste-me como se acrisola a prata. Permiti que eu passasse pelo fogo e pela água, e que os homens cavalgassem sobre as minhas costas, mas tu me levastes a um lugar espaçoso. Tem gente querendo ser liderado por Deus sem antes passar pela prova. Pastor, eu não quero prova não, porque me disseram que eu viria para a igreja e aqui seria só bênção. Quem pregou isso para você tomou seu dinheiro e mentiu para você. Jesus nunca pregou: venha e pare de sofrer. Já viu aquelas igrejas que tem por aí? Venha para cá e pare de sofrer. Jesus nunca pregou isso. Pelo contrário, Jesus disse: venha para cá e sofra, mas não pare. É completamente diferente. Se você ler uma das primeiras pregações de Jesus, qual foi? Mateus 16 e 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Alguém disse: tomar a cruz aqui, pastor, é sinônimo de sofrimento. É não, tomar a cruz aqui é sinônimo de morte. Quem colocava o patíbulo da cruz nas costas é quem estava indo para o sacrifício. Jesus está dizendo: quer me seguir, esteja disposto a morrer por amor a mim, por amor ao Evangelho. Lembra-se de Atos capítulo 1 e verso 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. A palavra testemunha aqui é mártir, aquele que está disposto a morrer por amor a Cristo e ao Evangelho. Irmãos, Evangelho não é sala VIP, Evangelho não é colônia de férias, Evangelho não é lua de mel, Evangelho é pé no chão. Pastor, mas luta, então você não entendeu nada sobre a Bíblia. Pastor, eu tenho que ser provado. É no meio das provações que homens fortes são forjados. Alguém disse: não, na Bíblia não tem provação. Então nós vamos ter que rasgar algumas páginas da Bíblia. Vamos tirar da Bíblia o livro de Jó. Para mim, o livro de Jó tinha que ter na capa dele um ponto de interrogação, com a pergunta: por que padecem os justos? Chamada Teodiceia. Por que o problema do mal atinge o justo? No capítulo 1 você já vai ver Jó deixando isso bem claro, porque é que o justo padece. Do versículo 1 até o verso 19, Jó perde as 3 coisas mais importantes da sua vida: família, seus filhos foram mortos; saúde, uma enfermidade da planta do pé, a sinagoga da cabeça toma conta de Jó; e bens materiais. Na verdade, Jó estava fazendo parte ali de uma disputa entre Deus e o diabo. Os filhos dos homens vieram ter com Deus, e entre eles veio o diabo. E Deus perguntou: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Vistes o meu servo Jó, homem reto, temente, fiel a Deus, e se desvia do mal. Eu vi, mas ele só te adora por causa dos bens. Olha as teses de Satanás: ele te adora por causa dos bens que ele possui, ele te adora por causa da saúde que ele tem, ele te adora por causa da família que ele tem. Aí Deus disse assim: vai lá e toca nas 3 áreas da vida dele, mas não toca na vida dele, porque a vida dele está nas minhas mãos. Aqui Lutero escreveu uma fala que eu acho muito interessante. Lutero disse que o diabo é o diabo de Deus. Em que sentido? Lutero diz que ele é como um cachorrinho que está com uma coleira e uma corrente, Deus segura ele, ele só faz o que Deus quer. Vai lá e toca nessas áreas, mas na vida dele ninguém toca, porque a vida dele está nas minhas mãos. Sabe o que é que a Bíblia diz? Ele tocou nas 3 áreas da vida de Jó e pensou: ele agora nega, ele agora pragueja, ele agora reclama, ele agora murmura por causa da provação. Em meio a tudo aquilo, a Bíblia diz no capítulo 1, verso 21, 20, 21 e 22: e levantando-se Jó, raspou sua cabeça, rasgou o seu manto, prostrou-se por terra e o adorou, dizendo: no eu vim, no eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, adorado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você já observou um detalhe, mas o teu melhor, ele sempre se manifesta no teu pior. Lembra daquele hino do cancioneiro cristão, da harpa cristã? Os mais belos hinos e poesias foram escritos na tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram são nas horas mais difíceis que você produz o que há de melhor. Alguém disse que a prosperidade é madrasta, mas a adversidade é mãe. Agora, um dos pais da igreja, chamado Atanásio, ele disse que na adversidade nós manifestamos valores que na prosperidade eles ficariam escondidos. Aqui está a prova que Jó está nos dando, que eu sou provado, sabe para quê? Para envergonhar o diabo e glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Abacuque? No capítulo
capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Olha o contexto de Abacuque ali: bancarrota, bancarrota familiar, bancarrota política, bancarrota espiritual, um caos total. Em meio a tudo aquilo, Abacuque levanta a bandeira da fé e canta dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam gado, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu melhorar para você. Você lembra da carta que Paulo escreveu aos Filipenses? Esta carta está entre as cartas chamadas cartas das prisões. É uma das únicas que Paulo não escreve de próprio punho, ou melhor, é uma das únicas que ele não usa o amanuense, mas escreve de próprio punho. Por quê? Paulo estava numa prisão de segurança máxima, com as costas dilaceradas por causa das varadas e das chibatadas. Lembra do que Paulo disse? 7 varadas menos uma. Sabe por quê? Porque a lei de Roma dizia o seguinte: tem que dar 40, depois das 40 não pode dar mais, pastor Gerson, pastor Ricardo. Aí eu quero que os algozes faziam: vamos dar 39 para quebrar a lei e dar mais 39. Arrebentaram com Paulo, mas Paulo está escrevendo para quem está lá fora, dizendo: sabe o que? Lê Filipenses, o maior tratado de alegria. Lê o capítulo 4 e verso 4, que tu vai ver Paulo arrebentado, fisicamente, mas com a alma inteira e o coração liderado pelo Senhor. Aí Paulo vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Essa prova, essa luta, essa dificuldade que você está passando não é para matar você, não é para acabar com você, é para preparar você para você viver algo extraordinário. Você sabe como que se dava o processo do acrisolamento? Pegava-se o cadinho, colocava-se os chamados metais triturados no cadinho. Era uma formazinha feita de cerâmica, mas com uma densidade maior para resistir à alta temperatura. Colocava-se os metais ali e aquecia o fogo. Na medida que a temperatura ia aumentando, os metais começavam a derreter. E quando os metais derretiam, começava a aparecer na superfície dos metais o que nós chamaríamos de borra. Numa palavra mais rebuscada, escória. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Quando a temperatura aumenta, a escória aparece. Eu vou dizer de novo: quando a temperatura aumenta, a escória aparece. Eu vou dizer de novo: quando a temperatura aumenta, a escória, o lixo, o que não presta, o que deve ser jogado fora, aparece. É só aumentar a temperatura do coração, da vida, da alma, do culto, e a escória vai aparecer. Era esse o processo do acrisolamento, para purificar o ferro, a prata, o ouro. Geralmente a prata e o ouro. Outra palavra que dá origem a essa aqui é o que nós chamamos de forejar, do latim fores, ou seja, colocado do lado de fora. Por que colocado do lado de fora? Em um lugar ventilado. Para que o fogo aquecesse, eles precisariam de um vento forte. Fala comigo: vento forte. Mas fala mais forte: vento forte, fogo alto. De novo: vento forte, fogo alto. Está com medo de vento forte? Está com medo do vento forte? O vento forte tanto fazia o fogo subir, como separava a palha do grão. Sabe como era que eles faziam? Usavam um instrumento chamado forcado, um garfo de três pontas. Enfiavam o garfo lá na palha e jogava na direção do vento. Quando a palha batia no vento, a palha ia para um lado e o grão caía do outro lado. Então, vento forte é para fazer o fogo subir e a palha sair. Louvado seja o nome do Senhor.
está com medo de vento, meu querido. Vento Deus não permite para acabar ou destruir você. Provação não veio para acabar com você não. Lembra do Salmo 34 e verso 6? Clamou este aflito ao Senhor, o Senhor o ouviu e o livrou. Salmo 34 e verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Lembra do Salmo 107 verso 28, 29 e 30? No meio da nossa angústia nós clamamos ao Senhor, o Senhor ouviu o nosso clamor, fez cessar as ondas, acalmou as tempestades e nos levou ao porto desejado. Lembra do Salmo 30 e verso 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Jesus disse isso. João 16 e 33: digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra do que Paulo disse lá em Romanos 8 e 18? Eu estou bem certo que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada no porvir. Lembra do que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e verso 17? Paulo diz: sabe o que a leve e momentânea tribulação que carregamos aqui produzirá para nós um eterno peso de glória. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 1, do verso 4 ao 16, ele disse: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós como um fogo, como se algo extraordinário vos estivesse para acontecer, mas alegrai-vos no fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus, porque quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos também. Agora o texto áureo para mim é Tiago capítulo 1 e verso 12. Bem-aventurado é o homem que sofre a provação no Senhor, porque quando for aprovado, se levantará e receberá das mãos do anjo, não, das mãos do arcanjo também não, das mãos do querubim não, das mãos dos serafins não. Eu acredito que todos eles vão querer entregar, mas Deus vai dizer: não, isso é um privilégio meu. Receberá das mãos de Deus a coroa da vida que Deus reservou para todos quantos Ele ama. Segura na mão de quem está do teu lado, por gentileza, por obséquio, por favor. Diga para essa pessoa: Ele está provando para te aprovar. Ele está provando para liderar o teu coração. Tu está passando pela forja, tu está passando pelo cadinho, tu está passando pelo processo do acrisolamento, que é para o metal sair puro. Pastores, geralmente na forja era onde se produziam ferramentas, dentre elas espadas, machados, escudos e outros armamentos mais. A confecção da espada: ferro, aço ou aço damasco, o mais resistente. Fornalha, coloca a lâmina, tira da fornalha, coloca na bigorna, martela de um lado, do outro e vai moldando. Tira, coloca no fogo para dar um choque de esfriamento, para trazer consistência para a ferramenta. Tira da água, dá uma olhada de um lado e do outro, coloca no fogo de novo, deixa ficar vermelho, tira do fogo, vai martelando, as impurezas vão saindo, depois olha de um lado, olha do outro, coloca na água de novo, dá outro choque, tira mais uma vez, coloca na bigorna. Não reclama não, ele está preparando a ferramenta. Para de murmurar, ele está lapidando e trabalhando você. Mas tem um segredo aqui: porque é que aquele forjador, ele tira, olha de um lado e olha no outro. Há quem diga que ele só vai parar de executar as marteladas, fogo e água, quando ele vira o rosto dele refletindo na espada. O que Deus está querendo é vê-lo em você. Você tem que refletir a imagem, a glória dele. Tu é uma ferramenta que está sendo forjado e trabalhado por ele. Deixa eu ver quem recebe essa palavra nesta tarde.
Elaba choro coliacebe a candarás. Elabagachuri a calaia fassuri a candarácia. Segura um pouquinho mais. Aguenta um pouquinho mais. Tu tá na forja. Tu tá no cadinho. Tu tá no crisol. Tu é uma ferramenta que Deus vai usar para glorificar o nome dele. Mas tu precisa passar pela bigorna. Coloca a mão no ombro de quem está do seu lado, por favor. Dá uma mexidinha com ela aí. Fala assim, aguenta um pouquinho mais. Fala assim, não se aperreia não. Não se apoquenta não. Ele está forjando. Ele está forjando. Tu é uma ferramenta poderosa nas mãos do Eterno. Tu foste chamado para Ele liderar o teu coração. Um coração liderado é um coração sondado. Um coração liderado é um coração provado. Segura a pressão que vai dar certo. Eu sei que já deu vontade de você chutar o pau da barraca. Já deu vontade de você pendurar a harpa no salgueiro muitas vezes. Já deu vontade de você desistir de tudo. De repente, porque você não viu um retorno aqui, uma recompensa aqui. Mas a nossa busca não deve ser essa. O pastor falou muito bem hoje sobre motivação. Me diga quais são suas motivações e eu vou dizer para onde você está indo. Talvez você não recebeu o que você queria, não viveu o que você queria viver aqui. A proposta desse liderar aqui não é para a gente sair daqui altaneiro não. Empapuçado não. A proposta aqui é para você sair puxando os cabelos da cabeça e dizendo, eu quero melhorar, eu preciso ser mais crente. Toda mensagem que fizer o ouvinte sair inchado não foi a mensagem bíblica e nem da cruz. A mensagem verdadeira desafia quem está ouvindo. Você não veio aqui ouvir o que você queria ouvir. Você veio aqui ouvir o que Deus quer que você escute, que é muito melhor para você. Talvez você não recebeu o que você achava que ia receber, porque nós somos seres imediatistas. Nós queremos tudo do nosso tempo, agora, tem que ser agora. A maior briga do crente, principalmente do crente pentecostal, é com o tempo. Há quem diga que o tempo perguntou o tempo, quanto tempo o tempo tem, e o tempo respondeu ao tempo, que nem mesmo o próprio tempo sabe o tempo que o tempo tem. De uma coisa eu sei, Ele é dono do tempo, Senhor do tempo, mestre do tempo, guia do tempo. Levanta o tempo, abaixa o tempo, atrasa o tempo, adianta o tempo, faz o tempo subir, faz o tempo descer. Vai ser no tempo dele. Talvez não acontecendo, mas vai acontecer. Eu já estou terminando. O casal de missionários ficou muito tempo na obra missionária. E com a idade avançada as doenças vieram, resolveram voltar para o país de origem. Escreveram uma carta para a igreja que os havia enviado, dizendo que voltariam para cuidar da saúde. Aquele velho missionário pega um navio de volta para casa, com expectativa no coração. Vou chegar lá no porto, e o mínimo que eu quero ouvir lá, estou falando aqui dentro do nosso contexto: sois bem-vindos, sois bem-vindos. Lembra? Campeões de Jeová. No mínimo nós iremos ouvir isso. Quando o barco atraca no porto, tem pais esperando filhos, filhos esperando pais, irmãos esperando irmãs, amigos esperando amigos, e não tinha ninguém, nem uma bandeirinha esperando aquele velho missionário. Ele olhou para a esposa dele e disse: foi para isso que nós ficamos a vida inteira na obra missionária, damos o sangue, a vida, adoecemos, para voltar aqui não tem ninguém nem para nos dar um abraço. Entra no carro, vai para casa onde eles iriam. Ele enturrado, revoltado, chateado. A mulher dele disse: eu vou preparar aqui um arrozinho e uma carninha aqui para nós nos alimentarmos. Ele disse: eu vou dar uma volta com os meus pensamentos, mas faz um seguinte para mim. Enquanto tu fica preparando essa comida aí, pergunta para Deus por que é que nós chegamos aqui e ninguém estava aqui para nos receber, nem para nos dar um abraço. Ela, do jeito que estava no fogão, disse: pois vá, que eu vou perguntar para ele aqui. Ele foi.
Ficou lá na praça, deu uma volta, reclamou, murmurou. Quando entendeu que a comida poderia estar pronta, ele volta para casa. Ela estava arrumando a mesa. Do jeito que ela estava arrumando a mesa, ele disse: e aí? Perguntou para Deus. Ela muito sóbria, sem esboçar nenhuma reação, disse: perguntei, de costas mesmo. Deus respondeu? Ela disse: respondeu. E o que foi que Deus disse? Ela virou-se para ele e disse: Deus me disse que nós não recebemos nenhum abraço, nem um acaloramento, nem uma recompensa. Sabe por quê? Ele diz: por quê? Porque nós ainda não chegamos na nossa casa. Essa não é a nossa casa, esse não é o nosso lar. Então enquanto nós estivermos aqui, vai ter pressão, vai ter perda, vai ter lágrima, vai ter dificuldade, mas vai ter coração liderado pelo Senhor. Essa pressão é para Deus manifestar os valores que Ele quer ver em você. Você sabia que tanto o grafite quanto o diamante, eles provêm da mesma matéria, do carbono? O carbono fica a mais de 150 quilômetros de profundidade, nos chamados manto da terra. Não é manto é manto lá de baixo. Quando fala em manto, né? Opa! O carbono, para virar o grafite você conhece, que é aquela matériazinha densa, mas maleável, muito maleável, que alguém usa na caneta, aquela matériazinha. Para o carbono virar o grafite, ele precisa de uma temperatura alta. Só que o mesmo carbono, para virar o diamante, ele precisa de uma temperatura que ultrapassa 5.000 vezes mais o que ela suporta para virar o grafite. Eu não estou falando aqui de valores materiais não, tá? Eu estou falando de valores espirituais. Eu estou dizendo aqui que nós somos provados para sermos liderados por Deus. Eu estou dizendo aqui que Deus nos prova para manifestarmos valores que na prosperidade eles ficariam escondidos. Você não foi chamado para ser grafite na escala de valores. Você foi chamado para ser diamante, algo precioso diante de Deus. Pode até não ser precioso diante dos homens, porque a régua de Deus é diferente da régua dos homens. A métrica de Deus é diferente da métrica dos homens. O padrão de Deus é diferente do padrão humano. Quer ver o padrão de Deus? Leia Êxodo capítulo 3 e verso 6. Quando a Bíblia diz que Deus fala com Moisés de dentro de quê? De uma sarça. Deus poderia ter usado o cedro, Deus poderia ter usado a oliveira, Deus poderia ter usado a videira, Deus poderia ter usado a murta, Deus poderia ter usado o terebinto, Deus poderia ter usado o carvalho, Deus poderia ter usado as árvores mais frondosas e mais belas. Deus disse: não, eu vou manifestar a minha glória através de um arbusto silvestre que não serve para nada, que alguém chama de sarça, mas é através da sarça que eu vou manifestar a minha glória. Esse é o padrão de Deus. Quer ver o padrão de Deus? Salmo 113 versos 5, 6 e 7. Quem é como nosso Deus? Quem curva-se para ver os céus, ergue do monturo, do lixo, do lugar das coisas fétidas e pútredas, ergue do monturo desvalido e o coloca no meio dos príncipes do seu povo. Quer ver o padrão de Deus? Mateus 11 e 25. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quer ver o padrão de Deus? Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 1 verso 27, 28 e 29. Visto que os que foram chamados para este negócio não foram os de nobre nascimento, nem os de sabedoria segundo a carne. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas para confundir as grandes, as loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir e aniquilar as que são, para revelar a glória dele. Esse é o padrão de Deus. É desse jeito que Deus usa. O padrão de Deus é diferente do nosso. Aleluia. Você é alguém precioso aos olhos de Deus. Pode até não ser diante dos homens, mas para Deus você é alguém muito precioso. E essa preciosidade se revela na pressão, na forja, no cadinho, no acrisolamento, na perseguição, na calúnia,
no vento forte, no cansaço, nos dissabores, quando tudo está saindo não do jeito que você queria. Você quer entender isso melhor? Lê o Salmo 13. O Salmo 13. O Salmo 13, ele aconteceu, ele surgiu entre o capítulo 16, que o pastor Edivaldo falou aqui hoje, do primeiro livro de Samuel, a unção na cabeça de Davi, até o capítulo 2 do segundo livro de Samuel, quando Davi vai ser assunto ao trono. Nesse interregno aqui, da unção até o trono, Davi escreve o Salmo 13. O Salmo 13 começa, sabe com que proposta? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o teu rosto? Até quando te procurarei e não te acharei? Até quando estarei eu com tristeza no meu coração todos os dias? Até quando os meus inimigos levantarão a cabeça diante de mim, serão exaltados contra mim todos os dias? Davi faz 4 perguntas aqui, mas que na verdade não são perguntas provenientes de dúvida, porque quanto a Deus, Davi não tinha dúvida. Não são perguntas que manifestam dúvida, são perguntas que manifestam sentimentos. Primeiro sentimento: Deus me deixou. Segundo sentimento: sou órfão. Terceiro sentimento: desânimo constante. Quarto sentimento: derrota. Olha o Salmo 13 que tu vai ver 3 posições de Davi. Do verso 1 ao 2, Davi está prostrado, angustiado, rendido. Do verso 3 ao 4, Davi está de joelho, porque no verso 3 ao 4 é oração, é clamor. Ele já muda a postura, ele já sai da prostração para ficar de joelhos. Há quem diga que um crente de joelho, ninguém derruba ele. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A rainha da Inglaterra disse: eu tenho mais medo dos joelhos de John Hus dobrados do que de todo o exército escocês bem armado. Um crente de joelhos enxerga mais do que um filósofo na ponta dos pés. Louvado seja o nome do Senhor. A oração do crente move a mão que move o mundo. Salmo 13, do verso 1 ao 2 ele está prostrado. Do verso 3 ao 4 ele está de joelho. Do verso 4 ao 5 ele está de pé, louvando ao Senhor e adorando ao Senhor. Olha para cá e eu vou terminar. Essa forja é para transformar você em um instrumento precioso nas mãos de Deus. Fala comigo: sonda-me, prova-me, guia-me. Mais forte: sonda-me, prova-me, guia-me. Vamos melhorar: sonda-me, prova-me, guia-me, e eu serei liderado pelo Senhor. E eu terei um coração liderado pelo Senhor. Você já foi sondado, você já foi provado. Agora deixa Ele te guiar. Guia-me pelo caminho eterno. Veredas antigas. A palavra aqui é shacar. Caminhos estabelecidos pelo Senhor. Shacar Elon. Caminhos estabelecidos pelo Senhor. Me leva pelos teus caminhos. Me conduz pelos teus. Sabe o que é isso? É dependência. Quer conhecer um coração liderado por Deus? Preste atenção, ele é íntimo de Deus, provado por Deus e dependente de Deus. Ele não vai para onde ele quer. Aqui não tem aquela cantiga: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, isso é cantiga de cachaceiro. A cantiga do crente aqui, sabe qual é? É o Senhor que me leva, é o Senhor que me traz, é o Senhor que me guia. Lembra do Salmo de Ezequiel 37? E veio a palavra do Senhor, ou veio a mão do Senhor e me levou para o meio de um vale de ossos secos, e os ossos eram sequíssimos. Ele me leva para onde Ele quer. Deus quer lidar com pessoas que dependam dEle. Não, pastor, eu sou dono do meu nariz, eu vou para onde eu quero, eu faço para onde eu quero. Você não entendeu nada de evangelho. Não, pastor, esse negócio de servir a homem não é comigo não. Quem disse a você outra coisa? Quer servir a Deus? Aprenda a servir o seu irmão. Quer adorar a Deus? Aprenda a servir o seu irmão. Quer amar a Deus? Ame ao próximo. Eu gosto da fala de Felipe Ansem quando ele disse:
O amor a Deus passa no amor ao próximo. Servir a Deus passa no servir ao próximo. Quer ver o maior exemplo? Leia João capítulo 13, verso 15. Eu vos dei o exemplo para que vocês façam assim como eu fiz. O que foi que Jesus fez? Chegou numa casa com 12. Naquele dia, o lavador dos pés, que praticava a chamada lei hospitalar da cerimônia, não estava. Tinha água, tinha toalha, mas o lavador dos pés não estava. Tinha 12 discípulos com Jesus, tudo querendo sentar na mesa. Todo mundo vai preocupado com a mesa. Jesus é o único que se levanta da mesa sem constranger ninguém. Entra nas imediações da casa, tira a roupa, coloca um avental e traz a toalha. Chega diante dos discípulos e diz: deixa eu lavar os pés de vocês. Aí tem um chamado Pedro, todo irritadozinho: Senhor, os meus pés? Não, se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Então dá um banho, Senhor. Não, aquele que já foi santificado não precisa mais de banho, porque o que eu faço hoje tu não sabes, mas tu vais saber depois. Ei, Jesus está aqui agindo como um servo. Quem é esse Jesus que está agindo como servo aqui? É aquele que aparece lá em Apocalipse capítulo 1, do verso 8 ao 18. Eu, João, fui levado à ilha de Patmos por causa do evangelho que preguei e do testemunho que dei acerca de Jesus Cristo. E no dia do Senhor eu fui levado em espírito e ouvi uma voz que falava comigo. E esta voz era como a voz de muitas águas e de grandes multidões. Virando-me para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, cujos cabelos eram brancos como a lã. O seu rosto brilhava como o sol no calor do meio-dia. Seus olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca saía uma espada afiada e de 2 gumes. Ele estava vestido com uma vestidura branca salpicada de sangue, cingido com cinto de ouro na altura do peito. Os seus pés brilhavam como latão reluzente. Ele caminhava no meio de 7 castiçais de ouro, representando as 7 igrejas da Ásia Menor. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, dizendo que tem o controle dos 7 pastores. Quando eu o vi, eu caí como morto, mas ele aproximou-se de mim, colocou sua mão direita no meu ombro e disse: não temas, João, eu sou Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Eu sou Ômega, a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Tudo começou em mim, tudo termina em mim. Eu morri, mas eis que eu estou vivo. Eu venci a morte e eu tenho a chave da morte e do inferno nas mãos. É Ele que está com a bacia nas mãos, uma toalha na outra, lavando os pés dos discípulos. Quem é esse Jesus que está lavando os pés dos discípulos aqui? Lembra de Apocalipse capítulo 19, verso 11? Veja os céus abertos e um cavalo branco, e o que está sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Na sua cabeça tem muitos diademas. Ele está vestido com a vestidura branca. No manto e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vou pegar um gancho no que o pastor Bruno falou ontem. Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24. No Salmo 22, o pastor sofre. No Salmo 23, o pastor serve. No Salmo 24, o pastor volta. Salmo 22, Calvário. Salmo 23, coroa. Salmo 22, Calvário. Salmo 23, cajado. Salmo 24, coroa. No Salmo 22, ele está na cruz. No Salmo 23, ele está em casa, cuidando e servindo. No Salmo 24, você vai ver um cântico no céu perguntando: abri, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí surge uma pergunta: quem é este Rei da Glória? Aí vem uma resposta unânime: o Senhor, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Vai ficando de pé agora e glorificando o Rei da Glória. É Ele que está lavando os pés dos discípulos. Labaxuria candorosia. Elabaxuria camorosa e a cantarai. Segura na mão de quem está do teu lado e fecha os corredores aqui, por favor. Aqui em cima e lá embaixo. Ou melhor, aqui embaixo e lá em cima. Fecha os corredores. Fecha os corredores. Fecha os corredores. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo o líder dos nossos corações neste ambiente hoje. Deixa eu ver se tem crente batizado com o Espírito Santo aqui. Eu acredito que tem. Deixa eu ver se tem crente que dá glória a Deus e aleluia neste lugar. Cadê a turma do que dá glória a Deus e aleluia? Mesmo numa escola bíblica, no liderar, cadê? Ela é a boa que sai a candarás. Aleluia. 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 Segure a mão dessa pessoa lá em cima, por favor. Segure a mão dessa pessoa lá em cima. Que imagem bonita. E maior que maior ceia canduria. Buriabo agaçai. Líderes que sairão liderados. Líderes com corações liderados. Levava cheia coriaçai. Abre a tua boca, pelo amor de Deus. Esquece agora do cargo de líder, de coordenador, de gerente, de presidente, sei lá, de vice-deus. Esquece, esquece, esquece. Deixa ele sondar o teu coração. Deixa ele provar o teu coração. Agora deixa ele te guiar. Diz para ele: eu sou dependente do Senhor. Eterno dependente do Senhor. Corações liderados são corações dependentes dele. Aleluia. E abaixa e a comuraça e a candarás. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença dele neste lugar. Eu estou sentindo a presença dele no sexto liderar em Salvador, Bahia. Pessoas sairão daqui com a certeza de corações liderados. Vai falando para ele. Vai pedindo, lidera, Senhor. Lidera, Senhor. Lidera, Senhor. Lidera, Senhor. Controla, Senhor. Domina, Senhor. Rege, Senhor. Sonda, Senhor. Foge, Senhor. Guia, Senhor. Canta em nome de Jesus. Leva-me no assunto do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde Só quem veio adorar, cadê você? Veio adorar. Deixa eu ver. Abre a tua boca, meu irmão. Só quem trouxe a boca. Abre a tua boca e adora. Corações liderados pelo Senhor. Que a nossa oração seja: lidera, Senhor, o meu coração. Aleluia. Aleluia. Solte a mão da pessoa aí, abraça a pessoa que está do seu lado, por favor. Ora com ela, chora com ela. Há uma palavra de Deus na sua vida para essa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.